Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu precisava vir aqui contar pra vocês tudo o que aconteceu e para poder continuar. Bom, eu já vou começar um pouco emocionada porque eu jamais esperei ligar essa câmera para falar sobre esse assunto, né? Eu não esperava um dia vir aqui falar: oi, gente, tudo bem? Meu pai morreu. Não esperava. Mas vamos lá, que eu acho que no final de tudo isso tem uma mensagem que todo mundo já sabe, que é o de se cuidar. Mas eu sinto que eu preciso fazer esse vídeo pra mim, sabe? Pra continuar com o meu canal. E o meu pai gostava muito de tudo isso que eu fazia, ele era meu fã. Se vocês voltarem em vídeos, assim, tem comentário dele. Tanto que ele parou de comentar porque eu falava: pai, menos. Então eu sinto que eu preciso fazer isso. E vamos lá. Bom, eu tô até aqui com um calendário pra não perder as datas, porque foram alguns episódios. Tudo começou no dia 9 de março, quando eu levei o Fred no veterinário, que ele tava com o olho machucado. E aí meu pai veio aqui em casa ver o Fred à noite e tal, né? Porque até então ele não sabia que ele tinha nada. Minha mãe e meu irmão estavam viajando, estavam no interior, porque tava tudo fechado aqui em São Paulo. Então minha mãe e meu irmão estavam lá passando uns dias e meu pai voltou pra trabalhar. Ele veio, viu o Fred e tal, viu o Otávio, ficou aqui em casa. A gente ficou longe, ele ficou aqui no sofá. E eu fiquei mais longe ali na mesa. Beleza. Ele foi embora, senti um pouco de dor de cabeça e eles são pesados, né? Vocês conhecem o Fred e o Otávio. E ele achou que ele tava com problema da pressão, que ele não tava tomando os remédios. E no dia seguinte, no dia 10, ele resolveu ir comprar os remédios, mas achou meio estranho e resolveu fazer o teste. Porque o pessoal do serviço dele já tinha tido Covid, tava meio assim e tal. Ele resolveu fazer o teste e deu positivo. Na volta da farmácia, que aí ele foi pro AMA, eu não sei o que significa AMA, gente. Eu vou colocar aqui, eu acho que deve ser ambulatório médico, sei lá. Se você não é de São Paulo, eu vou escrever aqui pra você saber o que é. Mas é tipo um hospital menor. E aí ele tava indo pra lá, o carro dele quebrou. Ele me mandou mensagem e tal, tinha mandado até foto bravo, vou deixar a foto dele bravo com o carro aqui. E eu tava lavando a sacada, tipo, tava vida normal, né? E aí ele me ligou, porque eu não tinha visto as mensagens, e me avisou que tava indo pro mecânico levar o carro e tal. E aí ele ia precisar de mim. E tipo, mano, eu fiquei muito nervosa na hora. Tipo, já comecei a chorar, o Bruno viu, eu fiquei bem nervosa. E porque meu pai era grupo de risco, ele tinha diabetes, pressão alta, tipo, tudo que ele não podia pra pegar Covid, ele tinha. E eu já me desesperei muito. Me desestabilizei total, mas beleza. Esperei o guincho pra poder pegar o carro dele, levar pro mecânico, fazer todo esse trâmite, fui. Encontrei com ele no mecânico, peguei ele e levei lá pro AMA. Até então eu não entrei, deixei ele lá, fiquei esperando no carro e tal, passou. Só que, gente, eu não gostei, tipo, a professora, a pedagoga questionando a receita médica. Sim, eu não gostei do atendimento, não gostei do que deram pra eles de medicação e falei que beleza, eles tinham até sábado pra começar a melhorar. E ele não começou a melhorar, não começou a melhorar. Isso no dia 13, né? Sábado, dia 13. Eu falei que a gente ia voltar lá e ia passar de novo no médico, porque eu não gostei do atendimento. Ele tava só com um pouco de dor de cabeça e uma tosse. E do dia 10 até o dia 13, que foi o prazo que eu, professora, dei pra ele melhorar, ele não melhorou. A tosse começou a aumentar um pouquinho mais. A gente voltou lá no sábado e aí eu já entrei também. Falei, vou fazer, já faço um exame, não sei o que. Fiz. O atendimento foi completamente diferente, o médico já até pra mim já me receitou coisas como se eu tivesse com Covid, pediu o teste
e pedi um raio-x pra ele do pulmão por conta da tosse. Já fiquei um pouco mais satisfeita com esse atendimento, né? Porque se ele tava com tosse, precisava, ver alguma coisa. Embora o Bruno disse que o raio-x não dava pra ver nada. Se vocês não sabem, o Bruno fez radiologia, então ele tem um pouco dessa visão. Mas pra mim já, queria dizer alguma coisa o médico ter pedido esse exame. Ok. Passou o sábado, né, no dia 13, final de semana e tal. Na terça, tô eu dormindo, acordo com o Bruno ligando nos médicos, fingindo que tava fazendo, tentando agendar uma tomografia pro sobrinho dele. O sobrinho dele mora em Sorocaba, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E era o que? Era o meu pai, que não tinha melhorado direito. Detalhe, no sábado o médico fez esse raio-x, deu outro remédio e tal. E era pra ele começar a melhorar porque já deu outra medicação. A tosse continuou. E aí ele pediu pro Bruno ver uma tomografia, quanto custava, não sei o que. E aí eu acordei com o Bruno fingindo que tava fazendo pro sobrinho dele pra eu não saber, né? Porque meu pai não queria que eu soubesse. Mas eu acordei, ouvi tudo e tal. E aí, lá fui eu com ele. Só que era retorno do Fred do veterinário, porque tudo isso acontecendo e a gente com o Fred com o olhinho ruim, pingando colírio, etc e tal. Então, fui lá com o Fred no veterinário, voltei e tal, peguei meu pai e voltamos no AMA para ver o que estava acontecendo. Foi no AMA? Não, no dia 16. Não foi, a gente foi no AMA, só que como ele já queria fazer uma tomografia para ver o que estava acontecendo, a gente já mudou os planos. Porque o que acontece? O Bruno viu quanto custava mais de R$500, não dava pra fazer na hora, em clínica particular, que a gente não tem convênio, etc. Ia demorar, e aí a gente resolveu ir pro SUS mesmo pra ver o que conseguia. Mudamos de plano e fomos pro hospital mesmo. No hospital, meu pai passou como se ele estivesse super bem, sabe? Porque meu pai tinha medo de ficar internado, tava por conta das comorbidades, do diabetes, que era sempre desregulado, da pressão, ele morria de medo de ficar internado por conta disso. E aí ele entrou, eu não entrei de novo com ele, né, pra não ficar tão exposta, eu levei e fiquei esperando na recepção. Ia demorar muito pra ele ser atendido, muito mesmo. Aí a gente combinou de eu ir embora, depois eu voltar. Ele ficou um pouco mais tranquilo, por quê? Ele não tava com problema de saturação, ele não tinha febre, ele não tinha nada. Então, o médico descartou de pedir essa tomografia, porque nos critérios lá dos médicos, você tem que estar, muito zoado para eles fazerem a tomografia em você. E ele não tava. Tinha a tosse dele, ele saiu com a tosse bem pior, inclusive, de lá, mas com uma nova medicação. Então, ele tava mais felizinho, assim, vamos dizer, né? Tava tratando em casa com um monte de medicamentos, os primeiros medicamentos lá do primeiro dia já até tinham encerrado, enfim. E esse novo médico colocou mais um remédio para melhorar essa tosse. Tá, isso foi uma terça, dia 16. Na quarta, ele teimoso, lembra do carro? O carro tava lá no mecânico. Ele foi buscar o carro no mecânico. Ele foi buscar o carro no mecânico. E aí ele ficou ruim. Começou a dar falta de ar e tal. Só que ele era muito esperto, ele tinha uns horários que ele ficava bem. E aí ele fazia chamadas de vídeo pra dizer que tava tudo bem. Porque ele não queria dizer que ele tava mal. Beleza. Passou. Na quinta-feira, ele me mandou uma mensagem, era quase 6 horas da tarde, perguntando se eu podia pegar emprestado o oxímetro da minha amiga, que eu tenho uma amiga médica aqui no meu prédio, se ela podia me emprestar. Pra eu levar na sexta-feira pra ele. Achei suspeito e resolvi ir lá. Falei com a minha mãe, falei, mãe, o que você acha, né? Minha mãe falou, vai. E aí eu fui, eu até tava com a maquiagem toda borrada, porque eu tava fazendo tutorial lá do Instagram. Fui toda, fui com tava com roupa de ficar em casa, camisetinha assim, normal, short, chinelo, sabe? Fui. Quando eu cheguei lá, gente, isso na quinta-feira, 2 dias. Ele foi no médico na terça, ele não tinha nada, não tinha febre, não tinha nada, saturação tava ok. Quando eu cheguei lá, o apartamento lá deles é pequeno, gente, pequeno. A saturação dele
Fiz assim, ó. Foi pro chão, foi pro chão. O normal é 94, pra vocês terem uma ideia. Que essa minha amiga médica falou, Gabi, a hora que você chegar lá, você põe nele e me avisa quanto der. Se tiver menos que 92, você corre pro hospital. Sabe quanto tava? 69. 69. Na hora ele já começou a chorar, ele já se desesperou, porque ele viu que eu peguei ele mal, né? Que eu peguei ele mal. Ele chorou, ele se desesperou, aí faltou o ar, aí foi toda uma situação bem desesperadora, bem estressante. Eu fiquei desesperada, eu comecei a chorar, mas eu chorei escondido dele. Foi, sabe, o caos se instaurou e foram quase 2 horas para eu conseguir sair de lá do apartamento com ele e levar ele para o hospital. E aí a gente foi e começou a nossa saga da internação, porque ele tava ruim, ele precisava de oxigênio, por conta dessa saturação baixa, ele não aguentava ficar. E a gente foi pro Hospital Penteado, que era o que o próprio AMA recomendava ir. Até então ele não era só tratamento de Covid, mas a gente foi pra lá, que era o mais perto, não era o mais perto, mas era o mais indicado. E a gente foi, já botei ele em cadeira de roda, falei que ele não ia se esforçar nada, que eu ia fazer tudo que tinha que fazer, ele não ia se mexer. Já na hora que chegou, demorou meia hora pra gente ser atendida ali no pronto atendimento, né, que vem a enfermeira, sabe? Demorou meia hora, porque já tava ficando um caos lá, a enfermeira que atendia lá já tava lá dentro, uma zona, e demorou meia hora. Mas depois dessa meia hora, ele já foi ligado no oxigênio e ele não saiu mais do oxigênio, porque ele já precisava desse oxigênio pra voltar um pouco a saturação. E, gente, realmente foi uma cena de terror. Eu entendi o porquê ele não queria estar lá. Que aí, a partir daquele momento, eu fiquei o tempo inteiro com ele. Até a internação em si, eu fiquei, porque ele não podia ficar sozinho, ele não conseguia ficar sozinho, ele precisava do oxigênio o tempo inteiro e eu precisava estar ali junto com ele. Quando eu passei da porta, assim, da recepção, você via aquele monte de gente, aquela situação, aquela coisa horrorosa. Aí ele começou, sabe, tipo, faltando ar. E na verdade não faltava o ar, era só um desespero, era só um medo, era só uma angústia. E aí, graças a Deus, eu tava com aquele negócio lá do oxímetro, aí eu punha no dedo dele, tentava acalmar ele. E foi uma coisa bem, era bem medo mesmo, sabe? O psicológico pegou legal ele naquele primeiro momento. Aí a gente conseguiu um balão lá de oxigênio. Nossa, eu tenho fotos desses momentos e tudo, mas até em respeito às demais pessoas. Mas assim, muito complicado, não tinha espaço para as pessoas, não tem, gente. Você tem que dar graças a Deus que tinha seu balãozinho de oxigênio, sabe? Muito complicado. E nisso a gente virou à noite, conseguimos fazer a tomografia. Ele não tinha febre, mas não tinha saturação, então foi pedida a tomografia. Eu mesma passei no médico com o médico, ele ficou lá o tempo inteiro no oxigênio, ele não saiu de lá. Então eu que passei com o médico, expliquei tudo o que estava acontecendo, já, tipo, super ansiosa, já fui perguntando o que iria acontecer, fui previsionando tudo, o médico já tinha me avisado tudo que ia acontecer, porque eu já fui perguntando, né, falei, doutor, eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho meu laudo de ansiedade, eu tenho tudo, então você já me fala, que eu não vou aguentar ficar esperando aqui tudo acontecer, né. Então, fiz a tomografia com ele, deu mais de 50% comprometido, tipo, horas depois, apareceu, né, mas já era de se esperar. Foi bem difícil quando saiu, eu me desesperei, a sorte é que eu não tava com ele, então eu já chorei, fiz tudo que eu tinha que fazer, aí voltei pra mim, respirei, aí fui conversar com ele, aí foi todo um trabalho, assim, pra tentar não desesperar ele e preparar antes da médica vir, porque a médica só veio atender a gente 8h30 da manhã do dia seguinte. O resultado saiu às 5 da manhã, então a gente teve 3 horas ali até a médica vir pra falar com a gente. Eu segurei tudo, né, fui segurando as pontas, fui fazendo tudo o que eu pude e enquanto isso, né, ele lá, né, tomou os remédios dele, fez o primeiro atendimento, até deu uma descansada, porque com o oxigênio ficou mais fácil, mas é bem difícil ver tudo aquilo que estava acontecendo. Beleza.
Foi a internação, se concretizou no outro dia de manhã. E aí se passaram, deixa eu ver quantos dias. Que aí começou a contar da sexta, né? Na sexta-feira de manhã eu deixei ele lá e aí depois eu voltei de noite pra levar os itens de higiene, essas coisas. E ele ainda tava no mesmo piso, no mesmo setor de emergência. Ele não tinha sido transferido ainda, não tinha saído vaga pra ele ainda. E eu consegui ir até onde ele tava, né? Dei aquela invadidazinha no hospital e fui vê-lo. Gente, foi uma coisa assim, hoje é muito triste porque eu não sabia, mas ele já tava entubado. E eu vi ele lá, eu achei que ele tava dormindo, aí eu fazia assim, ó, tipo, pai, tô aqui, eu não te deixei aqui, sabe? E eu achei que ele tava dormindo. Até tirei uma foto, falei pra minha mãe, ó, mãe, ele tá dormindo, graças a Deus, né? Devem ter medicado, ele deve estar mais calmo. Mas eu não sabia. Eu deixei ele lá de manhã e eu não sabia que ele já estava entubado. Eu não sabia. Enfim, isso foi na sexta, né? Ele ficou sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ele ficou 8 dias internado. A vaga dele saiu rápido pra UTI, porque precisou ser UTI, né? Esse primeiro lugar que eu falei, acho que ele ficou uns 2 dias, que era no mesmo piso do pronto-socorro. Então, até sair a vaga dele, ou pra UTI ou pra enfermaria, ele ficou nesse lugar, na emergência. Aí saiu pra UTI. E aí ele ficou 8 dias, 9 na verdade, né? E foi bem caótico, porque cada dia eles ligavam num horário pra te passar o boletim. E eu quase enlouqueci, gente, eu quase enlouqueci. Eu gravava a ligação, então quando tocava meu celular eu saía correndo pra pegar o celular dele que tava comigo, pra usar o gravador, pra gravar, pra poder passar pra minha mãe. Foi, nossa, enlouquecedor, enlouquecedor. Eu não dormia direito, eu não comia direito, eu comecei a passar mal, eu tinha todos os sintomas, todos os sintomas. Foi bem complicado, mas cada dia a gente tinha uma notícia que dava uma esperança, que tava indo bem, que tava caminhando, até que a minha mãe me ligou no sábado, dia 27, ela me ligou de manhã, falando que ligaram do hospital. E aí, a casa caiu, né? A casa caiu. Porque quando ligam do hospital mandando você ir pra lá, é que morreu. E... tava indo bem. Porém, né, no último dia, ele teve muitos picos de febre e ele teve parada cardíaca. E aí não aguentou. Na primeira eles conseguiram voltar, mas ele voltou muito mal. E aí na segunda vez ele não resistiu. Então, basicamente, foi isso. Foi isso. Ele ficou 9 dias lá lutando, tendo pequenos avanços, pequenas melhoras, mas não deu. E o que eu quero dizer com tudo isso, gente? É grave, chega na nossa família. A gente não acha que vai chegar, mas vai chegar. Infelizmente chega. Como eu falei, foram 9 dias. A gente ficou na expectativa, na esperança de que tudo tava dando certo, que tava tudo indo bem. Mas de repente, basta estar vivo, né? É muito difícil. E aí, não bastante, ele faleceu no sábado. Na terça-feira seguinte, na próxima semana, né? Ele faleceu no dia 27, no dia 30, minhas amigas me mandaram uma cesta de café da manhã para ver se eu melhorava um pouco, porque eu comecei a ter muita febre.
Comecei a ter febre, febre, febre. E eu comecei a associar com ele. Ele tinha picos de febre e eu tinha febre. Tanto que, assim, no sábado que ele morreu, eu tive febre e eu surtei. Surtei na casa da minha mãe. Eu queria ir pro hospital, eu falava que ele tava vivo, que se eu tava tendo febre, ele também tava. Eu queria ir pra lá. Eu dei bastante trabalho nessa hora. Eu sei que eu tava fora de mim, sabe? Mas eu associei isso. Por quê? Porque eu passei numa consulta com um médico e o médico disse que era emocional. Que o que eu tava tendo era emocional. Então, eu fiz teste de Covid, deu negativo. E aí o médico falou que era emocional o que eu tinha. Então, pra mim, gente, na minha cabeça, o que eu tava sentindo era o que meu pai tava sentindo. E se eu tava com febre, ele tava com febre, ele tava vivo. Surtei, foi bem difícil. E aí, enfim, na terça, como eu tava dizendo, eu passei mal. Que as minhas amigas mandaram a cesta, eu queria fazer uma foto bonita, pra pelo menos mostrar pra elas, né? Passei mal, fui parar no hospital e adivinha só, Covid. Também estava com Covid, não sei se nessa altura do campeonato eu ainda tô, mas como vocês podem ver, eu falei o vídeo inteiro, eu tô bem, eu não tenho mais nada. Hoje eu acho que já se passaram, deixa eu contar quantos dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, quase 15 dias se passaram. Eu não sinto mais nada. Eu tenho, na verdade, muita dor no corpo. De encostar, assim, eu tenho bastante dor no corpo. Mas eu não tenho mais febre. Eu demorei 3 dias pra parar de ter febre. Desde que eu comecei a ser medicada pra Covid mesmo. E eu descobri por tomografia também. Porque meus cotonetes dão tudo negativo. Fora do comum. Não tenho tosse, não tenho mais nada. Continuo isolada, dormindo sozinha no meu quarto, Bruno no dele. Um banheiro pra cada um. E apesar de todo o cuidado que eu tive, eu fiquei muito exposta lá no hospital e eu acho que eu só peguei lá, né? Peguei lá. E o que eu queria dizer é pra vocês continuarem se cuidando, gente, porque a gente se cuidou tanto, não tem como dizer da onde meu pai pegou. Eu tenho certeza que eu peguei no hospital, porque eu fiquei extremamente exposta lá dentro, eu virei 24 horas lá dentro, então peguei lá, tenho certeza. Demorou pra eu ter sintomas e ficar ruim. E eu só descobri porque eu fui parar no médico, porque eu tava passando mal dentro de casa de tomando banho, passando mal. E a febre que não passava. Então, tá muito perigoso, a gente não sabe o que fazer mais pra se cuidar, mas se cuidem. Eu acho que agora, depois desse vídeo enorme que eu devia pra mim, pro meu pai, pra minha história, eu consigo continuar um pouco com os meus outros conteúdos, que eu sei que ele vai ficar feliz com isso, que ele gostava muito, ele tem muito orgulho de tudo isso aqui que eu faço. E é isso, gente, por favor, tomem cuidado, tá? Um super beijo e até o próximo.